Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a solução particular de uma equação diferencial linear e o princípio da superposição. Eu vou fazer aqui basicamente dois exemplos. O primeiro exemplo ele vai envolver a nossa solução particular e o segundo exemplo ele vai envolver o princípio da superposição. Antes de tudo, gostaria de pedir o like. Se vocês deixarem o like, o YouTube entende que esse é um conteúdo agregador e envia para outras pessoas. Sendo assim, você me ajuda e também ajuda essas pessoas. Sem mais enrolação, vamos lá e vamos para os nossos exemplos. A questão que nós vamos resolver é a questão número 10. Questão número 10, que ela vai ser o seguinte: y duas linhas, menos 7 y' mais 10y é igual a 24 elevado a x. E nós temos que um yp, que o yp aqui ele é como se fosse uma solução particular, é igual a 6 elevado a x. E nós temos o YH, que o YH de x vai ser igual a C1 elevado a 2x mais C2 elevado a 5x. Aí ele pede o seguinte, nessa questão, ele pede para a gente verificar se essa YH aqui é realmente solução aqui da nossa equação. Ele pede para descobrir se o YP igual a 6 elevado a x aqui é a nossa solução particular. E ele pede para encontrar uma solução geral. Ou seja, essa solução ela vai ser a junção dessa nossa solução aqui com a nossa solução particular. Ou seja, uma solução geral. Então, para resolver primeiro aqui esse exemplo número 10, nós vamos verificar primeiro se o YP se ele é a nossa solução particular. Como nós vamos resolver ele? Nós vamos pegar aqui, separar aqui o nosso YP de x igual a 6 elevado a x e vamos fazer aqui, calcular a primeira derivada dele e a segunda derivada. Quando nós calculamos aqui a primeira derivada de 6 elevado a x, fica igual a 6 elevado a x. E a segunda derivada também fica 6 elevado a x. Quando nós calculamos aqui a primeira e a segunda derivada, nós substituímos ele aqui em cima. Se ele for igual ao 24 elevado a x, então quer dizer que ele é a nossa solução particular. Vamos fazer isso? Vamos substituir aqui. Onde tiver y duas linhas, ali, nós colocamos 6 elevado a x, vai ficar menos 7 vezes o nosso y', que o y' é 6 elevado a x, e nós colocamos o mais 10y, que o 10y aqui vai ser igual a 10 vezes 6 elevado a x, que ele tem que ser igual a 24 elevado a x. Quando nós fazemos isso, nós temos que 6 elevado a x menos 42 elevado a x mais 60 elevado a x é igual a 24 elevado a x. Quando nós resolvemos aqui tudo isso e nós realizamos aqui essa soma, nós percebemos que 24 elevado a x é igual também a 24 elevado a x. Como essa condição inicial foi satisfeita, isso quer dizer que esse YP aqui é a nossa solução particular aqui da nossa equação. Ou seja, o nosso YP é uma solução particular. E agora nós vamos verificar aqui se o nosso y1 e o nosso y2 se eles são soluções aqui da nossa equação. Nós estamos fazendo aqui basicamente o que nós fizemos anteriormente. Nós vamos pegar aqui o nosso y1, mas veja que o y1 aqui ele foi dado de outra forma. Nós temos que a nossa equação aqui ela está dada na forma geral, ou seja, YH de x é igual a C1 vezes E elevado a 2x mais C2 é elevado a 5x. O y1 nesse caso vai ser o que está multiplicado com o C1. Ou seja, o nosso y é igual a E elevado a 2x. Quando nós resolvemos isso, nós temos que a nossa primeira derivada dele vai ser igual a 2E elevado a x e a segunda derivada dele vai ser igual a 4E elevado a 2x. Acabou que eu esqueci de colocar o 2 aqui, é 2 elevado a x. E depois nós calculamos o y2, que o y2 nós vimos anteriormente que é igual a essa segunda parte aqui, que está multiplicada com C2, que o y2 é igual a E elevado a 5x. A primeira derivada dele, do y2, vai ser igual a 5E elevado a 5x. E a segunda derivada vai ser igual a 25E elevado a 5x. Quando nós temos aqui a nossa primeira e a nossa segunda derivada para as duas expressões, tanto y1 e y2, nós vamos substituir elas ali em cima e nós vamos verificar se elas são soluções aqui da nossa
equação. Eu vou fazer aqui de um lado e vamos primeiro trabalhar com y1. O y1 vai ser o seguinte, nós vamos substituir ele na nossa equação. Onde tem y2 nós colocamos aqui o y2 e onde tiver y1 a gente coloca y1. Então aqui vai ser para o y1. Então, substituindo lá, vai ficar 4 elevado a 2x menos 7 vezes o nosso y', 2 elevado a 2x, mais o nosso 10 vezes elevado a 2x, e vai ser igual a 0. Você deve estar dizendo, mas aqui nós temos um 24 aqui em cima, por que ele é igual a 0 e não igual a 24? Porque aqui nós estamos calculando a nossa parte da solução geral dada, que a solução geral dada foi essa parte aqui. Quando ele dá aqui a nossa solução particular, nós igualamos a 24 elevado a x. Quando nós fazemos pela solução particular, nós fazemos aqui essa segunda parte aqui. Então, vamos lá e vamos resolver aqui, igualando ele a 0. Prestem bem atenção que nessa parte a gente iguala a 0. Não esqueçam disso, porque senão o seu cálculo vai estar errado. Então aqui fica 4 elevado a 2x, menos 14 elevado a 2x, mais 10 elevado a 2x vai ser igual a 0, ou seja, 0 vai ser igual a 0. Como 0 é igual a 0, o nosso y1 aqui, ele é solução. E por último, nós vamos calcular aqui o nosso y2, que o y2 aqui, eu vou fazer ele aqui nessa outra parte da folha, para o y2, nós vamos substituir ele de novo ali na equação, que a nossa equação é y, duas linhas, menos y' mais 10y, igual a 24 elevado a x. Mas veja que aqui eu falei que nós não colocamos o 24 e sim nós colocamos 0. Quando nós substituímos ali, nós vamos ter o seguinte, que o nosso y duas linhas é igual a 25 elevado a 5x, menos 7 vezes o y', 5 elevado a 5x, mais 10 vezes elevado a 5x, isso aqui vai ser igual a 0. Quando nós fazemos isso, nós vamos anular aqui todos esses valores, pois 7 vezes 5 dá 35. 35 aqui, nós temos que 25 mais 10 também é 35, então eles praticamente se anulam completamente. E nós temos que 0 vai ser igual a 0. Como 0 é igual a 0, o nosso y2 aqui também é solução. Como eles são soluções, nos resta apenas calcular o Wronskiano. O Wronskiano nós vimos que nós temos que calcular o determinante de y1 e o determinante de y2. Eu vou colocar só o W de Wronskiano de y1 e o y2 de t vai ser igual ao determinante do nosso y1 elevado a 2x, y2 elevado a 5x e depois o nosso y' de y1 que é igual a 2 elevado a 2x e depois o y' de 2 que é igual a 5 elevado a 5x. Quando nós fazemos isso, nós temos que o nosso determinante aqui ele vai ser igual ao seguinte, vai ser igual a 5 elevado a 7x menos 2 elevado a 7x. Quando nós fazemos isso, nós descobrimos que o nosso Wronskiano é igual a 3 elevado a 7x. Sendo assim, ele é diferente de 0. Então, como ele é diferente de 0, isso quer dizer que ele é LI. Veja aqui o que nós conseguimos provar até agora. Nós pegamos e nós calculamos aqui a nossa solução particular e nós descobrimos que ela realmente é solução particular. Nós calculamos aqui o y1 e o y2 e nós provamos que eles são soluções da equação. E nós calculamos aqui o Wronskiano. Como o Wronskiano aqui ele é diferente de 0 e ele é LI, então as nossas condições todas foram satisfeitas. E essa aqui ela é solução também da nossa equação. Sendo assim, nós temos uma solução geral e nós temos uma solução particular. Como nós temos uma solução geral e uma solução particular, só nos resta agora montar a nossa equação. Que a nossa equação geral vai ser da seguinte forma, ou seja, o nosso y vai ser C1 elevado a 2x mais o C2 elevado a 5x e nós somamos aqui com a nossa solução particular, que a nossa solução particular é igual a 6 elevado a x. E depois disso, nós chegamos ao final do nosso exemplo número 10. Vamos agora para o nosso exemplo 12, que o nosso exemplo 12 ele é da seguinte forma.
que o nosso y duas linhas menos 6y' mais 5y é igual a 5x² mais 3x menos 16 menos 9 é elevado a 2x, e o nosso yp é igual a x² mais 3x mais 3 é elevado a 2x, e o nosso YH, essa aqui é a nossa questão 12, YH é igual a C1 é elevado a x mais C2 é elevado a 5x. E a ideia agora é fazer basicamente o que nós fizemos anteriormente, mas só que nessa questão nós vamos utilizar um método chamado método da superposição. Quando nós fazemos o método da superposição, nós dividimos aqui a nossa solução particular em duas partes. Ou seja, nós vamos dividir a solução particular da seguinte forma, que a nossa solução particular, a primeira vai ser x² mais 3x, e a nossa segunda solução particular aqui vai ser igual a 3e elevado a 2x. Nós temos aqui o nosso primeiro yp, nós vamos primeiro aqui calcular a primeira derivada dele, que é igual a 2x mais 3, e a segunda derivada é igual a 2. Depois aqui a nossa segunda parte da solução particular, quando nós derivamos vai ficar igual a 6e elevado a 2x, a primeira derivada, e a segunda derivada fica igual a 12e elevado a 2x. Veja que eu estou derivando aqui praticamente automaticamente. Eu considero que todos vocês sabem derivar, e se vocês não tiverem alguma dúvida, vocês vão lá no Symbolab, que ele é uma ferramenta muito boa e dá a derivada praticamente completa. Então qualquer dúvida vocês vão lá. E agora nós temos aqui os nossos valores e nós vamos substituir aqui nas nossas equações. Veja que eu disse o seguinte: para o primeiro yp nós vamos levar em consideração que ele é só até essa parte aqui, é só até o 16, ou seja, que o nosso y duas linhas menos 6y' mais 5y é igual a 5x² mais 3x menos 16. Quando nós fizermos isso, e isso foi igual a isso aqui, então quer dizer que a nossa solução está correta. Vamos substituir aqui essa primeira parte, que o y duas linhas é igual a 2, o y' é igual a 2x mais 3, e depois nós somamos com 5 vezes o y é igual a x² mais 3x. Isso tem que ser igual a 5x² mais 3x menos 16. E a ideia agora aqui é só desenvolver aqui esse cálculo, que fica menos 12x menos 18 mais 5x² mais 15x igual a 5x² mais 3x menos 16. Veja que aqui é um pouco braçal. E agora nós vamos juntar aqui os termos semelhantes, que 5x², o 12x aqui com 15x aqui fica igual a 3x. E depois nós temos o menos 18 mais 2 que fica igual a menos 16. Ou seja, nós acabamos de comprovar aqui que essa primeira parte aqui é a nossa solução particular aqui da nossa equação. Ou seja, que nós completamos aqui a nossa primeira parte. E agora, para desvendar que ele é realmente uma solução particular, nós vamos agora substituir essa segunda parte aqui. Quando nós substituímos aqui essa segunda parte aqui na nossa equação y' menos 6y' mais 5y igual a menos 9 é elevado a 2x, quando nós substituímos e ele é realmente igual a esse aqui, então quer dizer que a nossa solução particular é realmente essa daí. Então vamos lá. Veja que aqui, como eu peguei aqui só o complemento aqui dessa segunda parte aqui, eu peguei só essa parte aqui, esse complementozinho aqui também. Então vamos lá. Substituindo, nós temos que 12 é elevado a 2x menos 6 vezes é elevado a 2x mais 5 vezes o nosso 3 é elevado a 2x tem que ser igual a menos 9 é elevado a 2x. Quando nós fazemos isso, nós temos que 12 é elevado a 2x, menos 36 é elevado a 2x, mais 15 é elevado a 2x tem que ser igual a menos 9 é elevado a 2x. Quando nós somamos 12 mais 15 é igual a 27. 27 menos 36 é igual a menos 9 é elevado a 2x, que é igual a menos 9 é elevado a 2x. Como isso aqui foi satisfeito e isso aqui é igual a isso aqui, então quer dizer que a nossa solução particular aqui, ou seja, o nosso yp, é uma solução particular da nossa equação. Eu sei que de início aqui parece um pouco complexo, mas nós estamos usando aqui o princípio da superposição.
Ou seja, nós dividimos aqui a nossa equação aqui em duas partes, nós dividimos aqui a nossa solução particular também em duas partes e depois nós fazemos elas separadamente. Mas se vocês fizerem elas juntas, acaba que é basicamente a mesma coisa. Então agora eu vou passar aqui para outra folha, pois essa daqui já encheu, e nós vamos descobrir aqui se o nosso y1 e o nosso y2 se eles são soluções da nossa equação. Eu vou passar aqui logo o y1 e o y2 aqui para outra folha. Nós temos que o y1 é igual ao que está multiplicando aqui com C1 é elevado a x, e o y2 é o que está multiplicando o C2, que o y2 é igual a elevado a 5x. E a nossa equação é a seguinte: y duas linhas menos 6y' mais 5y vai ser igual a 5x² mais 3x menos 16 menos 9 é elevado a 2x. Mas para esse exemplo, como eu fiz anteriormente, nós não vamos considerar aqui essa parte aqui final. Ou seja, nós vamos desconsiderar essa parte aqui final e nós vamos colocar apenas um zero para ver se o y1 e o y2 eles são soluções aqui da nossa equação. Então vamos lá e vamos ao cálculo. Nós vamos primeiro aqui encontrar a derivada primeira de y1, que é igual a e elevado a x, a derivada segunda de y1, que é igual a e elevado a x também, e depois o nosso y2. E nosso y2, a primeira derivada dele é igual a 5e elevado a 5x, e a segunda derivada dele é igual a 25e elevado a 5x. E agora nós vamos substituir aqui e vamos descobrir se ele realmente é solução da nossa equação. Então nós vamos fazer primeiro aqui para o nosso y1. Quando nós substituímos aqui o nosso y1 aqui dentro, nós temos o seguinte: nós temos que o y duas linhas menos 6y' mais 5y, ele vai ser igual a zero. Substituindo aqui, nós temos que o y2 aqui de 1 é igual a e elevado a x, menos 6 vezes e elevado a x, mais 5 vezes e elevado a x. Por que eu coloquei e elevado a x em todos? Porque aqui tem e elevado a x em todos. Então, onde tiver y, a gente coloca e elevado a x. Vai ficar e elevado a x mais 5 elevado a x, vai ficar menos 6 elevado a x mais 6 elevado a x, tem que ser igual a zero. Ou seja, 0 é igual a zero. Como o zero aqui é igual a zero aqui, então o y1 ele vai ser solução. Depois nós vamos fazer o mesmo para y2. Para y2, nós vamos pegar de novo aqui a nossa equação e nós vamos substituir aqui o y duas linhas, y' e y'. Então, no lugar do y duas linhas, nós colocamos o 25 elevado a 5x. No lugar do y', a gente vai colocar o 5 elevado a 5x. E no lugar do y, nós colocamos o elevado a 5x. Isso aqui tem que ser igual a zero. Quando nós fazemos isso, nós temos que 25 elevado a 5x menos 30 elevado a 5x mais 5 elevado a 5x é igual a zero. Ou seja, 30 elevado a 5x menos 30 elevado a 5x vai ser igual a zero. Ou seja, zero aqui é igual a zero e o nosso y2 aqui ele é solução. Como o nosso y1 e y2 é solução, nos resta apenas calcular o Wronskiano. Quando nós calculamos o Wronskiano aqui de y1 e y2, se o Wronskiano for diferente de zero, então quer dizer que o nosso y1 e y2 formam um conjunto fundamental de equações, ou seja, ele é linearmente independente e ele pode ser uma solução geral da nossa equação. Então, vamos lá. Ele é determinante de y1, y2, y' de 1 e y2. Quando nós calculamos aqui esse determinante, nós temos que o determinante de y1 aqui vai ser igual a y1 é elevado a x, y2 é elevado a 5x, y1 que é igual a e elevado a x, que é o nosso y' de 1, e y' aqui de 2, perdão, esqueci o linha aqui, que fica igual a 5 e elevado a 5x. Quando nós fazemos isso, nós temos que esse determinante vai ser igual, multiplicando aqui o meio pelos extremos aqui do determinante, fica igual a 5e elevado a 6x menos e elevado a 6x. Ou seja, o nosso determinante aqui vai ser igual a 4e elevado a 6x, e esse determinante aqui ele é diferente de zero. Como ele é diferente de zero, isso quer dizer que ele é LI. Então, veja o que nós fizemos até agora nessa questão 12. Eu sei que ela está aqui um pouco grande. Nós pegamos essa equação aqui. Pelo princípio da superposição, nós descobrimos aqui que o nosso
YP, ou seja, a nossa solução particular é uma solução particular da nossa equação. E depois nós calculamos aqui o Y1 e o Y2 e nós descobrimos que eles são soluções. Nós calculamos o Wronskiano e descobrimos que ele é Li. Então, como ele é Li e o Y1 e o Y2 é solução, a nossa solução geral ela é solução também da nossa equação. Então, nos resta apenas montar a solução geral juntamente com a nossa solução particular. Ou seja, a nossa solução geral de y vai ser igual a essa solução aqui, ou seja, a nossa solução geral, C1 vezes E elevado a x mais C2 E elevado a 5x, e nós vamos somar com a nossa solução particular. Quando nós somamos com x² mais 3x mais 3 E elevado a 2x, nós temos aqui a nossa solução final e o resultado final aqui da nossa questão número 12. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você gostou, por favor, curta, comente e indique para os amigos.